certo, Juan? Tudo tranquilo. Professor Adriano, oi. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Certo, os colegas chegando, todo mundo. Gente. Beleza? Estou vendo gente aqui que foi nosso aluno em outros anos e no ano passado, muito feliz em recebê-los aqui. E aqueles que eu não vejo desde que nós fomos embora, também fico muito feliz de ver aqui. Se não os rostinhos que estão tapados, né? Mas pelo menos os nomezinhos de vocês que eu estou autorizando para entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, professores, por esse tempo que vocês vão dedicar a eles. Um assunto muito importante, né? Beijão para vocês. Boa live. Eu vou ficar aqui agora só adicionando e tudo com vocês. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Obrigada, Rô. Obrigado, Rô. Valeu. Bom, tudo bem aí com vocês, né? Agradecendo aí a presença dos colegas, o Bruno, o Adriano, acho que o Ritter está entrando, o Ritter está chegando aí, né, na sequência. E vamos ter essa conversa legal sobre, né, sobre esse assunto tão atual aí. E tem vários pontos que eu creio que sejam importantes a gente ressaltar, né? Tem uma participação importantíssima da química, da geografia, da história, né? Cada um dos colegas contribuindo um pouquinho com o conhecimento, né? Enfim. Pessoal, o objetivo, não sei se o Adriano, se o Bruno querem falar, se o Ritter já está aí, não vi o Ritter ainda. Tranquilo? Tu é a capitã, tu é 01. É contigo a coisa. Gente, eu vou atrapalhar só um pouquinho aqui, foi ideia do professor Ritter, que ele mandou aqui no MES, que as pessoas ligassem a sua câmera bem rapidinho, pelo menos para a gente ver os rostinhos deles, né? Que dá uma sensação um pouco melhor para não parecer que a gente está falando com ninguém, né? Então vamos lá. Foi uma sugestão que ele deu. Sim. Tá? Que tentasse aparecer todo mundo. O Ritter chegando aí. O Ritter inventando moda. Não, tá certo. É para que a gente veja vocês, pelo menos, né? Tá certo. Tá aparecendo aí um compartilhamento? Sim, Renata. Pelo menos para mim tá aparecendo. Para vocês também? Eu acho que tá ok, né? Pessoal, eu vou abrir, então, a live falando um pouquinho, né? Falando brevemente aí, em função da biologia, a gente tem alguns aspectos de infecção viral e de alguns termos em epidemiologia. Então, eu vou abrir a live com uma explicação breve sobre a biologia viral, sobre o mecanismo de infecção do SARS-CoV-2. E aí a gente vai fazendo no decorrer aí da live um bate-bola com contribuição dos colegas. A gente iniciou, né, quando terminou 2019, todo mundo dizia, né, que o ano termine logo, que 2019 foi um inferno, ninguém sabia o que esperava, o que 2020 estava guardando aí pra gente. E aí o ano mal começou e fomos bombardeados aí pelo caso de Covid-19, não sei se vocês estão a par, mas agora à tarde o nosso governador Eduardo Leite anunciou oficialmente que ele também está com a Covid, né? Positivou o exame dele agora. Então, ele já anunciou no Twitter dele. Né? E o Estado está passando aí pelo momento mais grave da pandemia, nesse momento, quando a gente imaginou que a curva ia começar a baixar, os picos começaram a subir, as UTIs a lotar. E hoje a gente... Renata, só uma parte. Eu não sei se algum aluno nosso mora em Viamão. Em Viamão, o prefeito de Viamão veio a óbito por Covid, né? Pois é, também. E tu sabe que... Foi o vice. Foi o vice? O vice, isso. Confirmado pelo Marquesão. Então tá. Na imprensa deu que tinha sido o prefeito. Eu ouvi o prefeito. Não, é que assim, ó, o prefeito estava afastado, né, por investigação, e o vice estava com o prefeito. Então foi isso que aconteceu. Pode ser, então tenha sido isso. Foi isso. Perfeito. Não, e sabes que eu tenho
amigos que trabalham em hospitais grandes aqui de Porto Alegre, no relato deles, a maior preocupação é que, além das UTIs estarem lotando, eles estão com funcionários contaminando. Então, eles já estão começando a ter uma carência no quadro profissional, né, para cuidado dos doentes. Então, mediante tudo isso que está acontecendo, para a gente entender um pouquinho a importância disso tudo, eu vou fazer uma explanação aqui com vocês. Então, rapidamente, assim, ó, só para a gente entender o que é uma pandemia, né? A pandemia é quando a gente vai ter uma doença, uma epidemia se espalhando nas todas as regiões do planeta, ou diversas regiões do planeta. É diferente de uma epidemia que acontece num estado, que acontece num país somente. Né? A gente tem no Brasil o caso de dengue, né? Não é uma pandemia. As epidemias já são doenças bem locais, como a gente vai ter a malária no norte do Brasil, né? E surtos são casos repentinos. Só para a gente entender um pouquinho esse vocabulário, o momento agora não é para explicar conceitos, mas sim para explicar o que se chama de pandemia e não de epidemia, né? Epidemia em nível estadual, em nível nacional, pandemia em nível global, certo? Então, a gente tem aí o caso, né, Covid-19. Prof. Oi. Só pede para os outros professores botarem no mudo, porque tá dando o teu eco no computador deles. Ah, ok. Vamos ver. Vou pedir que, então, cortem os microfones, é isso? Pronto, melhorou. Obrigada. Obrigada por avisar. Tem um cachorro latindo e não sei de quem é, mas ok. Bom, a gente vai ter, então, a origem, né, da Covid-19, a provável origem é nos mercados de animais silvestres, em Wuhan, na China. A gente sabe que existem N teorias conspiratórias, que o vírus teria sido criado, coisas que, quando tu estuda biologia viral mesmo, tu acaba achando meio teoria da conspiração. É muito pouco provável que esse vírus tenha sido criado em laboratório. A gente vai entender o porquê. Então, quando a gente fala de Covid, o que significa Covid-19? Corona, vírus, disease, né? Doença, em inglês. Que aparece o primeiro caso registrado em dezembro de 2019. Então, quando a gente fala na Covid-19, ela é a doença e não o vírus, né? Covid-19 é a abreviação de Coronavirus Disease 2019. Né? Enfim, quando a gente fala desse coronavírus, o que é o coronavírus? Por que a gente chama de corona? Porque esse vírus tem uma forma de coroa. Ele tem uma coroa de espículas para se aderir na célula hospedeira. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí são das espículas que vão formar esse envoltório viral, né? O nome do vírus da Covid-19 é SARS-CoV-2, certo? Inclusive, apareceu na imprensa aí que o vírus da SARS circula no Brasil há muitos anos, que em outubro ele foi descoberto no esgoto. Gente, o vírus da SARS, ele existe há décadas. Só que SARS é uma família viral, é um grupo de vírus. O SARS-CoV-2 é um vírus novo, que ele surge em dezembro. Então, quando se fala que aparece o vírus da SARS sempre circulou. Não, o vírus da SARS sempre circulou. O SARS-CoV-2 é um vírus novo, certo? Então, Covid é a doença, coronavírus é um nome genérico para vários vírus, incluindo o vírus SARS-CoV-2, que causa Covid-19. Tá? Para ficar explicado. Então, a doença é a Covid-19, ele é um vírus zoonótico. O que significa isso? Que ele surgiu em animais e foi passado para a espécie humana, e ele tem características muito únicas. Então, o pessoal aí que vai fazer o Enem, que vai fazer o vestibular, a gente pode estar em pandemia, mas o Enem e o vestibular, eles vão existir, eles vão ocorrer, né? Inclusive, já vou anunciar que quem tiver interesse, o intensivo do objetivo abre em agosto, inicia em agosto, as matrículas já estão abertas, tá? Então, as características do coronavírus, ele é uma fita simples de RNA com cadeia positiva. A gente não vai ter aula de biologia viral hoje, a gente vai entender um pouquinho a doença, então, nesses aspectos eu não vou aprofundar,
certo? Bom, para a gente entender um pouquinho como é que ele vai agir, tá? De forma breve. Esse vírus é um vírus de RNA, então ele vai ter uma cápsula de proteína e dentro um material genético. E lembrem que vírus não é ser vivo, tá? Ele não é um ser vivo. O que vai acontecer? Esse vírus, se a gente for pegar esse RNA, esse material genético dele aqui, ó, tá aqui o RNA de cadeia positiva. Esse RNA de cadeia positiva, ele tem a capacidade de, dentro de uma célula, no caso a célula do nosso trato respiratório, ele tem a capacidade de se duplicar. Ele vai se duplicar graças a uma enzima que esse vírus apresenta. Essa enzima é denominada replicase, enzima da replicação, né, da cadeia de RNA positivo. Então, a partir do momento que esse vírus entra numa célula, a replicase vai fazer com que este material genético sofra consecutivas replicações, formando novas moléculas de RNA. Cada uma dessas novas moléculas vai dar origem a um novo vírus. E, ao mesmo tempo, este RNA positivo, ele tem a capacidade de tradução. O que é a tradução? A tradução é a fabricação proteica, é a síntese de proteína, é fabricar proteínas. Então, ele começa a produzir proteínas virais, e estas proteínas virais representadas na cor azul, e as moléculas de RNA oriundas de uma replicação, elas vão fazer um mecanismo de montagem viral. Então, a gente vai ter aí a formação de novos vírus, e isso é muito rápido. O que eu quero que vocês entendam, a gravidade, né, do SARS-CoV-2, para vocês terem uma noção, esse vírus, ele tem um aceptor, o ACE2, que depois a gente vai falar lá nas vacinas, e ele vai fazer um esquema como se fossem duas pecinhas de quebra-cabeça, um esquema chave-fechadura. E ele vai se acoplar em células humanas, né, do nosso trato respiratório, principalmente nas mucosas nasais, pulmões, traqueia, enfim. Uma vez que ele se acopla, uma vez que a gente tem esse esquema chave e fechadura, esse vírus rapidamente é capaz de criar não centenas nem milhares, mas milhões de cópias. E esses milhões de cópias, num espaço curtíssimo de tempo, né, ele vai criando outros vírus. Então, para vocês terem uma ideia, um único SARS-CoV-2, um único vírus desse, ele é capaz de, em poucas horas, criar de 10.000 a 100.000 cópias. Então, o poder de disseminação desse vírus é algo surreal, tá? A gente sabe que existem algumas espécies de coronavírus, e isso a gente escuta direto, né? As pessoas falando, mas em 2002 teve. Mas em 2012 foi muito pior. Gente, por exemplo, a gente teve casos de SARS em 2002, com 774 mortes. 8.096 casos, com 774 mortes. O MERS, que é do mesmo grupo, em 2012 nós tivemos 858 mortes. O SARS-CoV, só no Brasil, a gente está em torno de 80.000 mortes. Né? E aí tem muita gente que diz assim, mas a gripe A era muito mais perigosa, isso aí é jogo do governo. Gente, isso foi no mundo inteiro, né? Então, não tem como nem situação e nem oposição jogarem com a gravidade dessa doença. Isso aí não se inventa, tá? O que acontece? Mas a gripe A não é mais agressiva que a Covid-19? Muito mais agressiva. E por que Renata, eu poderia dar uma partezinha só aí? Por favor. Tá, uma coisa interessante, quando tu pode voltar na outra lâmina, só um pouquinho? Com certeza. Só pra gente. Essa aqui, Adriano. Na outra que tu falava de replicação. Aqui? Aí, justamente aí, que um dos medicamentos, né, que está sendo falado, né, está sendo usado, está sendo dito como sendo milagre, que é a ivermectina, né? Uhum. Ele atua justamente aí, então ele diminui a replicação do RNA, do vírus. Então isso inibe a replicação e a partir daí é que o caminho para que possa se tentar a ivermectina como tratamento. Depois a gente vai falar um pouco mais disso. Só que o que acontece? Esses testes foram feitos in vitro,
ou seja, em células isoladas, não em células vivas, né? E a dose que foi utilizada com esse efeito foi uma dose de 50 a 150 vezes maior que a dose que é usada como terapêutica. Então, só para dar uma ideia, para poder localizar o aluno, por onde é que está indo a pesquisa de medicamentos que estão sendo usados contra isso. Então, quando as pessoas falam assim, ó, que estão boicotando a ivermectina, estão boicotando a hidroxicloroquina, tem fundamentos aí para esse boicote, entre aspas, né, que não é boicote, na realidade é pesquisa. Então, na realidade, é aqui justamente na replicase, ali, na ação da duplicação do RNA, que atua a ivermectina, certo? Só essa parte que eu queria colocar aí, só para mostrar para já que a lâmina permitia isso. Claro, não, obrigada, Adriano, perfeita a tua colocação. Inclusive, um dos casos que o Hospital das Clínicas em São Paulo vetaram o uso da hidroxicloroquina foi que para cardíacos ela é praticamente fatal, né? Porque ela acelera os batimentos e eleva a pressão em forma... Para cardíaco e para quem tem qualquer distúrbio visual. Qualquer distúrbio visual também. E tem assim, porque na realidade o que acontece, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. A cloroquina está associada com o uso para tratamento de doença autoimune, né? Principalmente autoimune e malária, certo? Então, a ideia toda é justamente a ação principalmente em cardiovascular, né? Em sistema cardiovascular, gastrointestinal e sistema renal, que são as coisas mais fisiológicas, né, sistêmicas que estão sendo atingidas. Junto com isso, a questão de qualquer problema que tenha visual pode afetar a retina de forma direta. É só isso. Para ver a importância de uma aula dessas, né? Que aí a gente consegue começar a entender muita coisa. Desculpa ter trabalhado um pouquinho. Imagina, por favor, tu e os outros colegas fiquem à vontade. Eu super gosto disso. Olha só, gente, então, só retomando ali, porque o que acontece? Assim, a gente ouve muita coisa, né? E às vezes a pessoa quer explicar e ela não tem argumento, a gente tem que ter argumentação. Quando alguém fala, assim, que a gripe A era muito mais agressiva que a Covid-19, isso é verdade ou é mentira? É verdade. A gripe A é mais agressiva. Por que no caso, quando a gente teve a pandemia de gripe A, não se fez isolamento social, não se fecharam escolas? Pelo seguinte, as demais doenças causadas pelos outros tipos de SARS, para que a pessoa transmita, ela tem que estar com os sintomas. Então, se eu tiver uma gripe A, eu só estarei transmitindo a gripe A se eu estiver com muita febre, muita falta de ar, se eu tiver com alteração na pressão, aí eu sei que eu estou transmitindo. A Covid-19, a pessoa pode ser totalmente assintomática. Eu, por exemplo, estou bem, não estou com febre, e eu posso estar com a Covid e ser uma categoria assintomática. Só que se eu não tenho sintoma, eu também transmito. Por isso que algumas pessoas fazem festas de família e dizem assim, não, mas na minha família ninguém tá com febre, ninguém tem. Gente, não tem como saber, tá? Uma pessoa do meu círculo social, que eu, graças a Deus, eu não estava vendo desde o início da pandemia, ela descobriu que estava com a Covid, porque o marido dela começou com febre e foi para o hospital. E aí ele fez o exame, positivou, e ela e os 3 filhos tiveram que fazer. Estavam todos com a Covid-19, todos transmitindo o vírus, e apenas o marido foi sintomático. Então, e essa história que a pessoa diz, mas eu sou jovem, eu não sou grupo de risco. Mas todo jovem, todo alguém que não é grupo de risco, tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó, tem namorado, tem sogra, e tu pode estar com a doença e não estar tendo sintomas. E aí tu vai transmitir para alguém de grupo de risco. Então, esse é o grande problema, tá? Quando a gente fala, da questão, será que esse vírus foi criado? Gente, é muito difícil. O que acontece? A cidade de Wuhan, na China, ela trabalha com mercados
totalmente sem higiene de animais silvestres, tá? A pessoa chega lá, vê um peixe nadando, aí escolhe, eu quero aquele peixe ali. Eles põem o bicho no chão. E observem aqui nessa imagem, eu vou ampliar, as pessoas pisoteando as vísceras desses animais com os próprios sapatos, os clientes circulando aqui nessa imundície, e aí tu tem material genético sendo misturado, essa é a provável origem. Como é que se desconfia disso? Porque quando foi analisado o SARS-CoV-2, se viu que ele tinha uma semelhança muito grande com o vírus de SARS, encontrados em peixes, em pangolins e serpentes. Animais que são comercializados nesses mercados. Só uma coisinha, o pangolim é proibido comercialização. Renata, legal, sim. Acho que tem uma dúvida, é isso que o Bruno vai falar. A Stephanie está com dúvida, ela jogou uma pergunta no chat. Deixa eu pegar aqui. Em relação ao teste, eu faço para ti, ela perguntou, e quando dá IgG positivo e IgM negativo? Isso está acontecendo direto, tá? Na verdade, tu vai sempre pela presença de anticorpos. Quando dá um positivo e outro negativo, tu vai considerar sempre que tu vai ter que ter o cuidado ali. Considera que tu já teve, tá? Inclusive, nos casos de PCR, tem pessoas, se tu fores olhar os exames, agora falando dos exames de PCR, se tu fores analisar os exames de PCR de pessoas que tiveram contato com doentes, com pessoas com a COVID, e o PCR negativa, lá embaixo no exame tem uma observação dizendo que, no caso da COVID-19, mesmo negativando o PCR, se tu teve contato com alguém com a doença, tu deves considerar o cuidado na transmissão, o isolamento. Esse vírus é muito novo, a gente não entende direito, os médicos não entendem direito o mecanismo dos falsos positivos e dos falsos negativos, então a gente sempre vai pelo cuidado maior, tá? Se a pessoa já teve, apareceu lá o anticorpo, eu já tive, deu positivo, então eu tô livre? Não tá livre, porque já tem relatos de pessoas que pegaram a doença de forma reincidente. Renata, tem um detalhe interessante, não sei se tu vais falar depois, até importante seria, né? Nós temos 2 tipos de testes, fundamentalmente, a testagem. Tem a imunocromatografia, que é o que está sendo feito até em farmácias, né? E tem o PCR, que é material, que é fluido, que é secreção. Sim. E tem se ouvido muita coisa em relação a isso, né? Em relação que a imunocromatografia não é eficiente. Ela tem determinado uma deficiência, justamente foi isso que levou a Stephanie a perguntar, pela questão do IgG e do IgM, né? A questão que os caras chamam de acurácia em relação a isso, tá? Sim. Então, acho que foi isso que ela leu. E, na realidade, o mais efetivo mesmo seria o PCR, né? Pelo menos foi o que eu tive lendo. O mais efetivo seria o PCR, né? E mesmo assim, os PCR estão dando um erro, né, também. Sim. Porque, na verdade, o PCR só pode ser 100% certo se tu pegar entre 6 a 10 dias após o contato. Após a infecção. Uma outra coisa interessante que eu vi a entrevista com o médico, né, que a gente corre, e tu como bióloga sabe disso, que a gente entra num erro de falar que a pessoa está contaminada, não, a pessoa está infectada. Quem está contaminado é o objeto. O objeto está contaminado. Nós, quando temos o contato, quando temos a infecção pelo vírus, nós estamos infectados. Se nós dermos positivo, o pessoal está falando positivar, nós estamos infectados pelo corona, certo? Então, isso acho que são pequenos detalhes que fazem alguma diferença lá no final. Não, com certeza. Só respondendo aqui, vou só interromper. Duda Santana perguntou se alguém tem a doença pela segunda vez, é provável que os sintomas não tenham tanta agressividade? Depende. Porque o que acontece? Só fazendo esse esclarecimento, teve casos de pessoas reincidentes que tiveram sintomas mais leves e tem casos em que a reincidência ela vai acontecer de uma forma em que a COVID-19 vai pegar o aparelho gastrointestinal. E aí a pessoa tem a forma gástrica.
né, que são com cólicas, diarreias muito fortes. Né? Inclusive renal, né? Inclusive ela atinge o sistema renal, né? Pode atingir o sistema renal. Tem um relato um jovem, né, de minha relação que teve problema renal. A constatação, ele teve febre e desenvolveu glomerulonefrite. Tá bem hoje, passou, tá tranquilo, mas... E uma outra coisa que eu acho que é interessante, assim, eu estava vendo esses dias pela manhã uma entrevista de uma senhora que teve internada, teve com respirador, teve UTI, e o relato dela é um relato bem interessante, assim, bem emocionado dela, né, que ela sobreviveu, uma pessoa com 74 anos conseguiu sobreviver, que ela disse o seguinte, para o entrevistador, ela disse, estou sem a infecção, mas eu não estou completamente curada. Eu estou curada, mas não estou recuperada, que foi a situação que ela disse. Porque a doença é extremamente agressiva. Quando se fala em relação à gripe A, né, o H1N1, em relação agora à Covid, a agressividade da doença em si, ela é muito mais devastadora, né? Ela é muito mais devastadora. Com certeza, esse é o problema maior. Com certeza, sim. Vocês estão me vendo aí na tela, porque eu não estou me vendo. Vocês estão me vendo? Eu vou botar aqui no modo... Eu parei... O Bruno já falou que está me vendo. Sim. Professor Adriano, o senhor está sendo visto. Então tá. Eu sou privilegiado, Bruno, que está me vendo, então tá bom. Está sendo visto. Só Não se preocupe. Os meus slides encerraram. Só deixa eu responder, porque tinha aqui no chat. Por aí alguém perguntou se tinha comorbidade. Na verdade, comorbidade é quando tem duas doenças relacionadas, né? E, no caso, acho que não é considerado uma comorbidade, porque não são duas doenças relacionadas, e sim manifestações diferentes da mesma doença. Então, eu acho que, nesse caso, não é aplicável esse conceito. Acho. Tá? Aí teria que falar com o infectologista para ver se ele concorda ou não. Na realidade, a história é a seguinte, ó, o SARS é uma síndrome, né? E uma síndrome tem um conjunto de sinais e sintomas. Sim. Então, na realidade, a COVID, ela não é uma comorbidade, ela é uma síndrome. Exato. Síndrome da angústia respiratória, né, que seria, né, síndrome da angústia respiratória severa, por isso SARS, né, causado pelo coronavírus, que é aquilo que tu colocaste, toda aquela sigla que tu colocaste no início. São doenças causadas pelo coronavírus. Não, ela está falando aqui, ela perguntou em relação ao que tu tinha comentado. Eu achei que ela tinha perguntado em relação ao que eu tinha dito. Não, que o rapaz que teve problema na frente, não. É rígido, completamente rígido, normal, tranquilo, e de repente apresentou, a sintomatologia dele incluiu dor de cabeça, dor no corpo e dor nas costas. E aí, quando ele foi ao nefrologista, né, assim, achando que estava com alguma infecção urinária, alguma coisa assim, e aí que foi feito o diagnóstico. E agora eu estava lembrando que no prefeito de Lajeado apresentou essa mesma situação, que também é um cara mais ou menos jovem, também apresentou a mesma situação, sintomas renais. Então, é uma doença sistêmica, né, uma síndrome, né? Uma síndrome se define como sendo sinais e sintomas. Então, aí é uma coisa interessante. E deixa eu te perguntar uma coisa, Adriano. Vou puxar o gancho aí. Me diz uma coisa, o que tu acha da galera fabricando álcool em gel em casa? É complicado pelo seguinte, ó, porque na realidade, por que se usa a pergunta que a minha filha fez hoje de manhã? Papai, por que é álcool 70? Por que não é álcool 100? Por que é 70 e não é 100? Por quê? Porque se for 70, eu tenho 70% de etanol e alguns fabricantes estão usando álcool isopropílico, que é um álcool muito mais de uso farmacêutico, tá? E 30% de água. Por que não é 70%?
Por que não é 100%? Porque justamente a solução é muito volátil. Então, evapora muito fácil. A fixação da substância, do soluto que se quer que atue, que é o próprio etanol, ela vai ser bem menor. Por isso que a graduação é 70%. Quando faz a fabricação do álcool em gel em casa, tu tem o risco de não acertar essa concentração, então tu vai diminuir muito a eficácia. Mas é que a outra, aquela teoria da conspiração, não, isso aí é coisa que os laboratórios querem ganhar dinheiro. Não, nesse caso não. Sim, sempre tem. Nesse caso, não. A pergunta que eu faria, né, que a pergunta que eu faria, não, que sempre fazem pra gente, né, e a gente como químico, eu não sei se eu posso pegar esse gancho aí, Renata. Posso? Porque a nossa capitã é a nossa 01, né? Qual é a ideia que tem essa coisa assim, bom, nós temos que ter higienização, né? Por que se usa álcool em gel? Por que se usa álcool em gel? Por que se usa álcool? Qual é a função do álcool? A higienização. Porque o álcool, os alunos vão lembrar que o álcool é uma substância que tem um radical orgânico e tem OH. Certo? Radical orgânico e tem OH. Esse radical orgânico só tem carbono e hidrogênio. Então, isso é uma estrutura apolar. E o OH é uma estrutura polar, se não vem água. Então, qual é a função do R do radical? É justamente a parte apolar, que é uma parte que tem afinidade, né, por camada lipídica, que é aquilo que a gente viu que reveste toda essa capa viral, né? Capa viral, uma membrana lipídica ali, que vai se associar com o radical orgânico ali. Então, o que acontece? Esse radical orgânico, ele vai romper, ele vai se associar, e o que acontece? Vai diminuir a ação viral. Então, justamente é isso, impede, né, que haja ação viral. Outra coisa, pegando o gancho, tá? Pegando o gancho, água e sabão. Por que se usa sabão? Por que se usa sabão? O sabão ele tem uma estrutura. Tu tem uma lâmina aí, né, Renata? Vai falando que eu vou abrir ela aqui. Abre ela para a gente mostrar, tá? Então, o sabão ele tem uma estrutura, e isso é comum em prova, no Enem, principalmente, uma expressão que o Enem usa muito. Ele é anfifílico. O que é anfifílico? O prefixo anfi quer dizer duplo, né? E o fílico quer dizer afinidade. Então, ele tem uma afinidade dupla, afinidade por aquilo que seja polar, né, como a água, e afinidade por aquilo que seja apolar, como a gordura. Então, o sabão tem essa característica, né? O sabão, o que ele faz? O sabão, em relação à água, é alguma coisa que tem a capacidade lipídica, que tem a constituição lipídica, ele nunca vai permitir que a água se misture com a gordura. O que ele faz? Ele permite que a água e a gordura formem uma emulsão. Aí a pergunta que alguém pode fazer é, Leandro, o que é emulsão? Emulsão é uma coisa, uma viscosidade tipo de um xarope para tosse, aquela viscosidade, olha ali, ó. A Renata vai chegar lá para nós, ó. Quando chegar eu mostro para vocês. Então o sabão ele vai ter uma extremidade que é polar, né? Que é hidrofílica, e ele vai ter uma extremidade que é apolar, que é lipofílica. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter a cabeça dele, a cabeça, né, da estrutura, são duas estruturas diferentes. A cabeça ela vai ser hidrofílica, né? Afinidade por água, e a cauda, né, do sabão, ele vai ter uma extremidade que é uma cauda, e essa cauda vai ser lipofílica. Então, o sabão, justamente, o que ele faz agora? A cara da Renata ali tentando abrir, apresentar, não esquenta, tá? A cauda dele, que é lipofílica, é que vai justamente fazer a mesma ação que o álcool faz. Ela vai romper essa camada lipídica do vírus, por isso que alguns falam que sabão e água é até mais eficiente que o próprio álcool. Tá ali, ó. Tá aqui, ó, galera. Tá aí. Obrigado, professor. Tá? Então, olha aqui, ó. Bota aí para nós. Deixa eu terminar ali. A cara do Vitor dando uma risadinha foi legal. Então, olha ali, ó. Se a gente observar, tá? Então, tu tens a cabeça, que é hidrofílica, que ela é polar, vai se ligar com a água, tá? E tu tem o cabo, que é a cauda, né? O cabo, que é hidrofóbico, que vai se ligar com gorduras e lipídios. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma molécula de sabão e água, o que ela faz? Se liga ao envelope, né? Essa camada, essa membrana lipídica que tem por fora do vírus, e destrói o envelope frágil, essa cápsula. Destruindo isso, o
que acontece agora? Acabou o vírus, né? O vírus fica suscetível a qualquer coisa. Uma outra coisa que é interessante, que nós não usamos esse termo, né? Bom, eu fui até o supermercado e alguém, né, estava infectado. Aí eu tive contato na mão, alguma coisa assim. A minha mão, né, o vírus vai penetrar pela minha pele? Não, não vai. Não vai penetrar, não, você tá rindo, mas você pergunta que eu já ouvi. O vírus vai penetrar pela minha pele? Não, não vai. Só que acontece que a minha pele, a minha superfície, eu vou tocar em algum lugar. Vou tocar em algum lugar que tem entrada de fluido. Vou tocar na boca, vou tocar no nariz, vou tocar nos olhos. E o que acontece? Aí sim ocorre propriamente, justamente, a infecção. Certo? Então isso é importante que estabeleça. Por isso que lavar as mãos chegou de algum local que teve contato, que teve alguma coisa assim, lavar as mãos com água e sabão preferencialmente. Se não puder lavar as mãos, o que faz agora? Álcool gel. Aí o Bruno está olhando e está perguntando, Bruno, por que em gel? Por uma questão de segurança. E também por uma questão de volatilidade. Como ele está em gel, ele se conserva mais. Ele se conserva mais. Certo? Por isso o gel. Vocês podem observar que, mesmo durante muito tempo, os supermercados não tiveram liberação para vender álcool líquido. Por que, professor Ritter? Por uma questão de segurança. Quanta gente vai falar que os louquinhos botavam álcool na churrasqueira, e quanta gente já foi queimado. Então, durante muito tempo, a Anvisa proibiu, por uma questão de segurança, a venda de álcool líquido. Nesse momento pandêmico agora, nesse momento de emergência, os caras liberaram de novo, não tinha outra saída, né? Mas o melhor não é o álcool líquido. Por uma questão de segurança e uma questão de eficiência contra o processo, o melhor é o álcool gel, pela questão de fixação. Certo? Então, só uma complementação aí que eu acho importante. Não sei, de repente tu falou quando eu estava procurando a lâmina, eu estava bem louca aqui, mas o álcool em gel, ele só tem eficácia depois de 30 segundos, né? Sim, depois bem espalhado. No mercado, passa álcool gel e já põe a mão na cara. Gente, não. Não, qualquer fármaco, qualquer substância que atue, né? Qualquer fármaco em gel, em suspensão, só vai atuar depois de 20 a 45 segundos, que é o prazo. Que é um tempo de potencial que eles calculam. Certo? Certo. O Ritter aqui tá fazendo bullying comigo no chat. Eu não vi. Eu tô fechado aqui. E o Lu tá aí, não conseguiu entrar? Aproveitando o gancho aí, podemos dar uma humanizada na situação aí, podemos levar para um lado social. Acho que o Rita vai gostar também, né, Rita? Aí, quando vocês entrarem na questão de as campanhas em relação à medicação, cloroquina, aí eu dou uma complementada como é que se usa isso, tá? Pode ser? Beleza. Eu vou então projetar minha tela aqui para vocês. Só um pouquinho. Com dificuldade da Renata ou não? Não, acho que não. Acho que já tá tudo pronto. Eu tinha fechado minha tela aí. Já, e daí foi uma confusão na hora que tu pediu. Enxerga minha tela? Tudo certo? Sim. Sim, beleza. Então tá, eu vou trabalhar um pouquinho sobre pandemia e globalização, né? Essa relação que é fundamental a gente entender. Claro que a parte biológica, a parte química do dia a dia, que eu diria, acho que é muito mais vivência do cotidiano, né? Porque a gente tem que estar toda hora lidando com essa questão de lavar as mãos, limpar os produtos, chegar em casa, tirar um tênis, tirar uma roupa que talvez tenha uma possível contaminação, né? Então, essa questão é fundamental. Mas vamos dar uma ampliada nisso, vamos ver numa escala geral esse processo e ver como isso começou, né? Como isso se desenvolveu. Falar, digamos assim, entre aspas, de uma epistória, né? Falar de uma coisa um pouco mais recente. Aí eu vou deixar o restante para o Gui, né? Porque ele tem mais propriedade que eu para falar. Então, falando rapidamente sobre o processo do coronavírus ligado ao Covid-19, né? Ao coronavírus, né? Bom, é importante salientar que esse processo se iniciou a partir de uma expansão demográfica, né? Lá no dia 31 de dezembro de 2019, né? A OMS, ela já meio que colocou em pauta que estava acontecendo alguma coisa. A gente já sabe, né, o que é esse processo, já sabemos quais são as características, quais são
as complicações desse processo, mas essa doença, né, esse vírus, ele surgiu numa cidade, numa região chamada Wuhan, que fica na China, né, e essa cidade, ela fica numa província de Hubei, que é uma província de mais ou menos 11 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia de comparação, a gente pode dizer que a cidade ela é um pouquinho maior que Rio de Janeiro. Vejam, Rio de Janeiro é a segunda maior cidade em população do Brasil. Wuhan é uma das cidades de população gigantesca, né? Laoxi dizendo que saudades China. Pois é. É uma coisa bem importante salientar, até eu gostaria de entrar nisso mais para frente, questão cultural também, já vamos falar, né? Nessa região metropolitana eu tenho 19 milhões, que é do tamanho da região metropolitana de São Paulo, mais ou menos. São Paulo tem mais ou menos 20 milhões de habitantes. Veja, então, que é uma população grande, tá? O que é a questão importante salientar? Essa cidade, ela fica numa região de planície, ok? Uma região ali com confluência dos dois rios mais importantes chineses, que é o Rio Azul e o Rio Amarelo, né? Rio Han, né? Que é o nome do rio do rio Yangtze, que é o Rio Azul, e o Rio Han, que é o rio ali próximo dos rios dos lagos ali, né? Ele é fundamental para abastecer essa região com basicamente arroz. Lembrem que a China se abastece de um carboidrato chamado arroz, né? Risicultura, que é importantíssimo para a economia chinesa. Sem arroz, eles não têm uma base de carboidrato, né? Então, é muito importante essa característica regional agrícola, né? Que é muito importante. Atualmente, tá? Esse processo da cidade, ela vem se tornando cada vez mais industrial. E é aqui o pulo do gato de vocês. Esse pulo do gato é fundamental. Por quê? Essa cidade, a questão de 15 anos atrás, ela era uma cidade rural, ok? E ela vem se tornando cada vez mais urbana. Ela vem se tornando cada vez mais urbanizada. Quem já viu urbanização comigo, ou com qualquer professor, com Pedro, ou com o Lu, sabe que urbanização é um fenômeno irreversível. E por ser um fenômeno irreversível, essa situação ela se muda, ela vai se cambiando ao longo do tempo. Pelo momento que eu tenho uma cidade que vai se desenvolver num sistema automotivo, numa indústria da Peugeot, numa indústria da Honda, siderurgia, né, farmacêutica, eu vou ter um grande processo de desenvolvimento. Nesse momento, a China ela precisava se abastecer de energia. Surge aí a necessidade da demanda de uma energia elétrica. O que eles criam? Eles criam a usina hidrelétrica de Três Gargantas, que é uma usina hidrelétrica fundamental para a energia industrial. Não pensem que é para abastecer a cidade, não, é para abastecer a indústria, basicamente, a usina de Três Gargantas, ok? Por conta disso, essa usina ela fica muito próxima de Wuhan. Wuhan é a cidade mais demograficamente populosa, próxima da Três Gargantas, né? Então é um polo muito importante. Além de um polo industrial, é um polo educacional, é um polo que tem uma alta taxa de giro de pessoas, de intercâmbio, uma alta taxa de pesquisa. Então vejam que é uma cidade se tornou, na verdade, extremamente cosmopolita. Ok? Por ser uma cidade cosmopolita, ela tem um PIB gigantesco de $1 trilhão. Então é uma cidade bem rica, com bastante potencial econômico. Ok? Bom, por ser uma cidade onde teve a suspeita do início dessa nova cepa, né, da origem dessa cepa, não existe nada comparado no mundo em relação a essa doença, e também ela não se compara em relação a tamanho de proporção igual a Pequim e Xangai, né? Essas duas cidades, se caso a doença tivesse surgido em Pequim ou em Xangai, sem sombra de dúvida, creio eu que a proporção da velocidade do processo de proliferação fosse um pouco maior, né? Não sei o quanto maior, mas creio que seja um pouco maior, né? Para ter uma ideia, dentro da China, Wuhan é a 7ª maior do mundo, cidade, né? E dentro de uma perspectiva global, a cidade de Wuhan é a 42ª maior, né? Ela está numa localização bastante estratégica, né? Com bastante importância para as cidades chinesas. É uma cidade grande, ela seria, em comparativo, né? Se fosse fazer uma comparação de cidades, ela seria como se fosse uma cidade próxima a Criciúma, da China. Só que, claro, com uma dimensão de São Paulo, né? Vamos pensar assim, ela tem uma caracterização de tipo importante economicamente como Criciúma para o rolê
internacional, né, para a economia total, enquanto que ela tem em relação ao Brasil, ela seria como se fosse uma Criciúma, nesse sentido de comparação, né, guardadas as devidas proporções. A gente não compara em Criciúma ao Wuhan, por favor. Eu estou dando uma comparaçãozinha aí em relação à importância dentro da China, ok? Bom, fundamental... Bruno, posso só fazer uma observaçãozinha que eu achei interessante? Claro. Eu estava lendo esses tempos, a cidade de Wuhan, ela tem, tipo, um fluxo, ela trabalha muito com moda, né, indústria da moda, e aí eu estava lendo que eles têm um fluxo de voos muito intenso entre Wuhan, Milão, Milão, Wuhan, que foi justamente a parte da Itália onde surge a doença, Exatamente. Né? Exatamente. Inclusive, né, eu ia falar... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só para testar? Quer falar beleza. Eu não estava conseguindo até agora ligar o microfone. Eu achei que era censura. Não, estamos te ouvindo alto e claro. Droga, não deu errado, ele conseguiu. Viu só? Renato, coordenador aqui, cortou meu microfone, cara. 01. A 01. Ela não contava que eu era hacker e consegui. Conseguiu. Desdobrou. Estou cuidando aqui, Rita, sem censura. A Renata agora... Obrigado, Rô. Agora é a vez dos guris. Vamos lá, guris. Tá, eu vou concluir aqui e passo a palavra para o Gui. Então, assim, né, uma questão importante, usando até essa referência da Renata, né, da questão dos voos diretos, há um tempo atrás eu li uma reportagem, né, que eu gosto sempre de trazer, que houve uma comparação dizendo que essa doença, né, que esse vírus estava sendo chamado por um número X de pessoas, por um grupo específico de pessoas, de a doença do viajante, né? Por quê? Porque supostamente uma doença que leva de uma cidade para outra, né? E tal. Eu não gosto muito dessa palavra, primeiro que ela é um pouco preconceituosa, né? É um pouco ruim de falar isso, por quê? Porque não é uma doença do viajante, não é o cara que vai daqui para a China para conhecer a China que vai transmitir. Na verdade, essa doença, se a gente fosse fazer uma análise de uma condição social melhor, ela é uma doença ligada à alta lógica do sistema de lógica capitalista, porque é o CEO que vai para a China negociar toda semana, é o CEO da IBM, é o CEO da Google, é o cara que trabalha com alta tecnologia, com alto financiamento, que vai toda semana para a China para viajar, para trocar informações. É o CEO chinês que vai também para outro país também, né? Então, essa é a lógica da doença, né? Nós estamos ligados a um perfil. A gente pode até ver isso, né? São dados estatísticos, né? Se a gente for ver o início da pandemia, principalmente nos países europeus, basicamente quem estava infectado era ou gente que tinha trabalho, que tinha uma relação econômica diretamente ligada com a economia chinesa, ou a China, que tinha uma relação diretamente ligada com um país estrangeiro. Não era o viajante, não era o turista. É importante a gente salientar isso, né? Burgueses safados, né? É esse mesmo. Então, essa lógica é importante salientar. Bom, trazendo um pouquinho para a questão cultural, eu acabei de falar para vocês que Wuhan, ela se transformou, ela se urbanizou há pouquíssimo tempo. Questão de 20 anos atrás, ela ainda era rural. 2000, galera. 2000 ela era rural, né? 2020 ela se tornou urbana. Aí pensa comigo, nós temos uma cidade onde eu tenho, em 20 anos, uma urbanização intensa. Aí eu pergunto a vocês acham que as culturas, o sistema cultural chinês não vai deixar o campo e migrar para a cidade? A resposta é sim. Então, tudo aquilo que eu tinha de consumo no campo, que eu tinha de hábitos no campo, vai ser proliferado na cidade. Exemplo, consumo de animais silvestres. Não é que eu estou defendendo o consumo de animais silvestres, não estou dizendo isso. Eu acho errado comer pangolins. Pangolim é esse bichinho aí de cima, para quem não conhecia, né? Parece o Sandshrew do Pokémon, sempre acho ele parecido com... Quem é que vê Pokémon aqui? Acho que só eu, né? Verdade. Só tu mesmo. É só eu, né? Só eu tenho idade para ver Pokémon. Surgiu ali, ó. Ana Gabriela também. Ó, viu? Tive apoio. Viu só? Né? Então, ele parece um Pokémon, né? Então, o pangolim é um animal silvestre, é um animal que não é comestível, não é um animal consumido como carne, né? Assim como é o gado, como é a vaca, como são os animais mais comuns, né? E o pangolim, ele é consumido como carne exótica. Mas quem come essa carne lá em Wuhan, mas essas pessoas, elas querem para comer carne exótica? Não, é a população comum, é a população que trabalha no dia a dia, porque está acostumada. Culturalmente, ela trouxe isso do campo.
Imagina, 20 anos atrás ela estava no campo, ela estava na área rural. Há 20 anos depois, ela é pai de família, mãe de família, traz essa cultura do campo. Vamos comer alguma coisa que eu comia quando pequeno? Vamos comer um pangolim, vamos comer um animal exótico, né? E isso vai se perpetuando. Então, a gente perder culturas do campo para entender que estamos em uma cidade leva tempo, não é algo rápido, né? Então, isso é fundamental entender. Claro, aí vem toda a questão da construção da ideia de por que não se deve comer animais exóticos, uma questão, além de uma questão de saúde, né, uma questão de proteção da saúde, mas também uma questão, digamos assim, política, uma questão social, né, que a gente pode dizer, mas é justamente a partir desses animais exóticos que surgem as doenças que a gente não tem controle. E aí vem esse surto gigantesco, né, primeiramente, depois vem a epidemia e, por fim, a pandemia, assim como a Renata já explicou, né? Para a gente finalizar aqui, né, o coronavírus e a globalização, a gente pode dizer que, atualmente, essa doença, ela apresenta um dos grandes efeitos mais sombrios da globalização, porque a globalização, ela é massa, para alguns lados, ela é massa, ela pode permitir, esse exato momento, nós conversarmos em sua casa, e permitir esse contato. Entretanto, eu não consigo dizer que a doença do coronavírus não está atrelada à globalização, ela não está ligada à globalização, né? Digamos que essa é a última versão, cada vez mais grave, do coronavírus, está ligada a esse projeto, que é essa globalização mais de trocas, né, comerciais. É só a gente lembrar que a partir dos anos 70, eu tenho um fluxo cada vez maior de voos, né? O número de voos aumentam maciçamente. É um número, basicamente, um expoente, né, de crescimento absurdo, né? Então, esse crescimento vai cada vez mais evidenciando uma necessidade de conexões. E essas conexões geram essas demandas e, ao mesmo tempo, pode perpetuar esses problemas pandêmicos, né? Epidêmicos e, por fim, pandêmicos. Ok? Então, essas são as características que a gente pode dizer que a globalização, como uma faceta negativa dela, no sentido de que eu posso ter um problema social de forma extremamente global, de uma escala global, justamente pelo fato de que eu tenho uma facilidade de conexões maiores, né? É só a gente pensar quantos containers não saem da China e vão para o Brasil, quantos containers não vão dos Estados Unidos para a China e vice-versa, uma infinidade, né? É só pensar que a partir desse fluxo de mercadorias, eu vou ter esse investimento e eu vou ter, com certeza, uma resposta em algum momento que pode gerar um ponto negativo, ok? Aqui eu finalizo a minha apresentação, passo a palavra aí, acho que por Rita, deixa eu só, antes de começar, eu só responder umas dúvidas que sobraram no chat ali. Posso responder rapidinho? Claro. Primeira coisa que me perguntaram se pode ser qualquer sabão. Gente, qualquer agente determinado pela Anvisa como sendo saneante. O que é um agente saneante? É justamente qualquer tipo de sabão. Não é a constituição dele propriamente, é a classe a que vai pertencer às substâncias que vão constituir sabão, que dá as características. Então, qualquer sabão pode ser usado, pode ser detergente, pode ser sabão em barra, pode ser sabonete líquido, tá? Então, é a pergunta do qualquer sabão pode ser usado. O que é? Sabonete Febo, comprei hoje. Pode. A minha avó usava sabonete Febo. Exatamente, eu comprei em homenagem à minha avó. Sabonete Febo e talco, aqueles talco lavanda e vinólia. Talco, aqueles da esponjinha. Alma de flores. Também alma de flores. Tu é velha, Renata, tu é velha. Sim, o cara vai se revelando, né? Primeiro coloca as lâminas. A lâmina, eu também chamo de lâmina, que é isso? Eu também chamo de lâmina. Espera, a pandemia vai acabar, a gente vai se cruzar na sala dos profs. Não, Renato, ele tá mandando, tu mandou ele comer mamão, não mandou ele comer sabão pra se higienizar, né? Aí já aproveita e faz duas coisas. Mata por dentro, né, Adriano? Mata por dentro. Não tem uma via de entrada mesmo, né, velho? Me lembrei agora do sabonete desodorante senador. Alguém já usou? Já usou. Sim, senador. Mas senador é caro, tu é burguês. Senador é caro, tu é burguês. Vai no mercado a 4 e pouco. Senador? Tá louco. Senador é caro. É caro sim, é 4 e pouco. Né? Porque, que bagulho ruim.
Vai, professor Rita, acho que é contigo, né? Pode ser, a gente conversa, né? Fomos longe, achei maravilhoso, assim, né? Coisas que a Rê trouxe ali para a gente pensar de modo científico, assim, né? Tentar compreender, tão difícil é esse momento que a gente está vivendo. Então, essas opiniões qualificadas, elas são ótimas, né? O Adriano ali, a questão desse álcool 70, sabão e isso e aquilo, mas entender, assim, eu sempre falo isso para os alunos, né? É legal sempre traçar o paralelo das matérias que a gente está tendo com a realidade para entender a vida, né? E eu da história, eu sobretudo quero trazer, inclusive, mais algumas questões, assim, para vocês da biologia, da química, que é o ponto principal para a gente estar debatendo aqui, né? Mas eu e o Bruno, né? Eu falei com o Leandro antes, chama o Bruno, chama o Lu. Nós da geografia, da história, a gente traz elementos sempre aquela outra ponderação, que são os aspectos sociais, as questões políticas, que também estão muito relacionadas a essas epidemias. Ao longo da história, galera, vocês sabem, já ouviram falar aí, muitas foram as epidemias, né? Galera, a história humana está marcada por epidemias, essa é a verdade. Eu até ia perguntar já direto, assim, existe esses vírus, então, de origem animal, mas existe vírus de outro tipo de origem? Ou o vírus é sempre animal? Não, os vírus não existem. Em termos de origem de um vírus, assim, por exemplo. Assim, ó, a gente tem vírus vegetal, vírus para fungo, inclusive tem vírus de vírus, né? Mas Sim. Quando... Tá, mas tem, assim, um vírus que é de origem vegetal e pega ser humano? Não. Daí só tá. de origem... Daí são os de origem, cada um pega um tipo de... Enfim, Exato. Como é que se chama? Do filo, até, tu da sabe, classe. Só vou fazer até um comentário rapidinho aqui. Até é legal para quem quiser assistir no Netflix. Tem uma série de documentários que se chama Entendendo a Pandemia. E no episódio 1 do Netflix, nessa série, é uma série de documentários. No documentário 1, inclusive, há 8 anos atrás, virologistas, grandes virologistas do mundo, já estavam prevendo esse vírus de agora. Sim, e eles já faz tempo, né? Motivo e buscaram fomento para pesquisa e não obtiveram. E eles já estão prevendo um outro para daqui 7 ou 8 anos. Uma nova... É justamente isso que eu queria trazer, galera. Isso é bem A gente legal. tem muitas epidemias ao longo da história, tá? Eu posso citar para vocês, por exemplo, desde a história da Grécia. Na verdade, a gente poderia voltar. Vocês sabem que até mesmo na Bíblia, a referência a epidemias, né? Que estariam relacionadas ao mundo antigo oriental, à história do Egito. Mas vamos voltar, por exemplo, para a famosa epidemia que acontece, pessoal, que até agora há pouco não se sabia exatamente e também não se tem absoluta precisão em relação à origem, a efetivamente qual foi o problema, né? Que assolou a Grécia, galera, durante a chamada Guerra do Peloponeso. Ela, inclusive, levou a um processo de parada da guerra, né? Teoricamente voltaria depois e tudo. Óbvio que nós não vamos ficar falando sobre isso agora. Mas foi uma epidemia, né, uma peste, como eles chamavam, galera, que dizimou muitos atenienses, espartanos e tudo mais. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra de Atenas versus Esparta, né? Na verdade, cidades ao lado de Atenas e cidades ao lado de Esparta, uma guerra do mundo grego. Depois disso, pessoal, vou pular para uma epidemia já no mundo medieval. Só uma pergunta. Eu estava lendo esses dias uma informação que chegou, diz que teve entre 500 mil mortes, mais ou menos, né? Essa epidemia lá, diz que os caras chegaram, porque os caras não sabem, a dúvida maior é se não foi o tifo, né, a febre tifoide e o sarampo, um tipo de sarampo, que é a dúvida deles, se não foi uma associação... Que hoje não está precisa. Não está preciso isso aí. Nos anos 2000 é mais relacionado assim, à ideia do tifo. Mas... Nosso período, mas na verdade não se tem precisão. E também não tem número de mortos, né, Adriano? Em termos de ideia, é tipo isso que se fala muito. Isso, então, tá certo. O que eu li, eu até queria perguntar se é real esse número. É real. Pode ser real. São as possibilidades, assim, que se pensam, né? Mas todas essas epidemias ao longo da história, até mesmo aqui no século XX, né? Todos vocês conhecem a famosa gripe espanhola, não se tem também certeza do número de mortes. Se fala em 20 milhões, se fala em 50 milhões, se fala, enfim, em números extremamente variantes, assim. Eu cheguei a ouvir falar em 80 milhões, Rita. É possível também. Variam demais, é muito difícil da gente precisar as epidemias ao longo da história. Mas, por exemplo, citando então essa medieval anterior, a famosa peste bubônica que vocês conhecem, galera, tem uma epidemia durante o período ainda do famoso Justiniano, lá do Império Bizantino. Uma epidemia, galera, que aí que está o ponto que é interessante que eu queria trazer para a gente pensar junto aqui.
ela não somente veio e assolou, né, levando o Império Bizantino e o mundo africano, asiático, e aí que está um ponto interessante, né? Já há um intercâmbio global, essas epidemias não eram não localizadas somente, elas já se espalhavam, mas uma questão, galera, que às vezes vinha a epidemia, e quando vê passava, e quando vê voltava, e quando vê passava, e quando vê voltava. Há alguns relatos, galera, que ao longo mais ou menos de 100 anos, 18 vezes uma epidemia vinha e assolava a população. Né? Então isso é uma coisa, pessoal, que quando a gente olha a história humana, é extremamente recorrente. Eu não posso deixar aqui, né, trazendo um contexto dessas epidemias, para eu trazer algumas reflexões, e aí eu quero que os colegas todos contribuam mais uma vez, assim, conversando entre nós. Eu não quero deixar de que você se lembre da epidemia da chegada dos europeus no mundo americano, galera. Uma das grandes causas das mortes relacionadas aos povos indígenas do nosso território, o povo, não foi a guerra, a violência propriamente dita. Uma das grandes formas de morte foi através de varíola, através de gripe, através de epidemias trazidas ao mundo americano, e que, pessoal, não foi também sem querer. Às vezes o cara pensa, beleza, desceu do barco, né? Como é que eu vou... Qual é a culpa que eu tenho se o cara se gripou? Não. Eram também trazidos tecidos, galera, para dar de presente para essas populações indígenas infectados, de pessoas doentes do mundo europeu, justamente como um projeto de dominação da nossa terra. Então a gente fala de epidemia, lembra dessa, medieval, grega, né? Mas também, povo, não esqueçam que a história da América é marcada por essa grande epidemia de diversas doenças que marcam, então, a dizimação de populações indígenas do nosso mundo. Perfeito? Percebe, então, que isso é recorrente na história. E, sobretudo, tem projetos políticos que trazem a reflexão ao nosso presente. Eu sempre costumo falar entre nós e vocês, meus alunos, a gente está constantemente junto, e eu falo para vocês, qual é a grande diferença, galera, dessas epidemias passadas para a epidemia que hoje nós vivemos? Existe uma diferença que é a seguinte: durante muito tempo, a gente não tinha a mínima possibilidade e o desenvolvimento científico para pensar em como combater ela. A gente simplesmente ficava à mercê de que eram forças divinas, as próprias populações indígenas, galera. Eles individualmente acreditavam que isso era uma praga, as divindades relacionadas às doenças. E no mundo medieval vocês conhecem a famosa peste negra, né, que a gente prefere chamar de peste bubônica hoje, uma doença extremamente virulenta, que atacava o sistema linfático e que rapidamente matou, povo, algo em torno de 1/3 do mundo europeu, e se espalhou pela África, e se espalhou pela Ásia, se espalhou pelo mundo inteiro, né? A peste bubônica. Galera, era praga de Deus. Deus, pelo amor de Deus, me desculpa e eu preciso me livrar disso. Isto é, não se tinha a possibilidade de um combate efetivo. Hoje nós também vivemos, de certo modo, esse medo. Só que existe uma coisa que os médicos todos dizem, toda a Organização Mundial da Saúde, todo mundo diz, velho, fique em casa. Versus isso, galera, através de política e de economia, os caras dizem, não, isso é só uma gripezinha, vamos trabalhar, né? Vai pra rua, isso não tem nada a ver, e tal. Começam a relativizar. E aí vem aquela conversa que constantemente eu digo para vocês, galera, o vírus mata, claro, o vírus nos mata. Mas o que nos mata é a necessidade de nos expormos a ele. Hoje, galera, nós poderíamos estar na nossa casa, e se a gente já pensou que legal, galera, seria se a gente pudesse ter feito um lockdown lá em março, no início de abril, parado totalmente. Será que a situação brasileira hoje seria a situação em que nós estamos? Depois de 3 meses agora dentro de casa, e agora sim às vésperas de, quem sabe, um lockdown, aqui na nossa cidade, né, Porto Alegre, não sei se tem alguém aqui fora de Porto Alegre nos olhando, é isso que está sendo falado agora. Então eu gosto de dizer que é óbvio que o vírus que está nos matando, mas mais do que o vírus, galera, a postura política, a postura econômica em relação a como lidar com isso. Hoje nós sabemos, velho, fica em casa que tu não vai ficar doente, cara. Te cuida, passa álcool, isso, aquilo. E enquanto isso, estamos trabalhando atrás de uma vacina, para daí sim combater de modo sério esse vírus. Né? E aí que vem o problema dele. As possibilidades de mutação e daqui a pouco novas epidemias e novas epidemias. Nós precisamos, galera, pensar de modo sério essa questão econômica que nos obriga a ir à rua. O cara que vai trabalhar, pessoal, ele é obrigado a ir, ele tem que sustentar a casa dele. Mas será que a gente não tem alternativas que possamos não nos expor e trabalharmos com uma outra possibilidade econômica que não exponha a população a essa situação, dando dignidade a todos nós, isto é, comida, possibilidade de estudo, enfim, as coisas que são essenciais à vida.
Eu queria trazer essas questões e agora a gente conversa. De novo, voltamos à mesa para todo mundo aí. Vou fazer só um comentário. Manda, Rê. Agora é isso aí. Vamos conversar agora. Tu sabe que eu estava conversando com um amigo meu que mora em San Diego, na Califórnia, e aí eu perguntei, ele mora lá desde 2004, e aí eu perguntei, falando com ele ontem, perguntei como é que estava a situação lá. Ele disse que eles tiveram um lockdown, as coisas reabriram, e agora fechou tudo de novo nos mesmos moldes que está aqui no Brasil. A única coisa... vai e vem, né? Diz que a única coisa que permanece aberta na Califórnia, pelo menos, são farmácias e restaurantes, desde que a pessoa pegue a comida para levar. E aí ele disse que lá, como agora é verão, ele disse assim, que está muito difícil controlar, que as pessoas não estão se cuidando, que tu vê as pessoas na praia sem máscara, as pessoas fazendo festa clandestina. E aí ele disse assim para mim, Rê, faz tempo que eu não vou para o Brasil, mas eu acho que aí no Brasil vocês são muito mais cuidadosos que aqui. Daí eu fiquei pensando, eu acho que essa falta de consciência não é o problema do brasileiro, eu acho que é do ser humano. Claro. Né? Percebe? Não, e uma questão, né, Rê, tem também muito a ver com dois presidentes, né, dois comandantes de países que se posicionam do mesmo modo. Eu traço um paralelo aqui, né? Que são os Estados Unidos e o Brasil, que tem uma mesma postura de liderança internacional. Agora, se a gente pega o caso argentino, a história lá foi outra. Mas o argentino, ele imediatamente se compromete com o processo do cerceamento e tal, e a história da Argentina hoje é diferente da do Brasil, né? Traçando um paralelo entre dois países. Você está falando dois caras que têm posturas completamente iguais, né? Tu pensar, por exemplo, que foi o primeiro cara que defendeu no mundo o uso da cloroquina sem pensar no que poderia acontecer. Pois é, são coisas que se assemelham. Então é interessante também a gente pensar depois posturas diferentes, e aí como isso se reflete na população. O que mais é preocupante. Me diz, todos nós aqui, quem não quer ir para a rua agora? Um aluno, Eduardo, que aproveitando esse gancho aí de relações entre países, ele queria fazer uma pergunta, ele faz a seguinte pergunta, queria fazer uma pergunta aos professores de História e Geografia, levando em consideração os fatos geopolíticos e históricos o que vocês acham que pode acontecer após a pandemia na relação das ameaças dos Estados Unidos para a China, dizendo que vão mandar a conta para a China. Será que pode haver uma guerra? Quer responder aqui? É difícil, né? É uma pergunta muito difícil essa tua. Extremamente simples, mas extremamente difícil, né? Então, pode falar, Bruno, se quiser. Eu vou dar uma breve pincelada no que, enfim, o que já está sendo feito em relação à China, né? A China, ela está completamente com um open code, né? Que é o código aberto da vacina que ela está criando. Ela falou que toda a vacina e qualquer vacina que ela criar, ela vai disponibilizar de forma livre, sem nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de imposto, nada. Ela vai disponibilizar livremente para todo mundo que precisar, né? Inclusive, né, o próprio Estados Unidos, ele já comprou estoque da Pfizer, né, para os próximos 2 anos, né? Então pensa, que os Estados Unidos ele está se precavendo, tá se, né, vai se desenvolver uma postura de tentar curar esse vírus. Mas eu acho que já se entendeu que, creio eu, né, já se percebeu que não adianta querer colocar a culpa em um único país, né, sendo que as relações comerciais do globo estão pautadas na China, né, que as relações do globo estão pautadas nesses pontos importantíssimos, lembrando que a China é a segunda maior potência do mundo, e 2025, claro, ok, ocorreu esse ponto de recrudescimento da economia, do PIB, mas a China estava a passos galopantes de tornar a primeira potência mundial até 2025. Então, estamos falando de uma potência, não estamos falando de um paizinho que foi lá e teve um problema de vírus e espalhou para o mundo inteiro. Não, estamos falando de uma potência. Se vamos substituir China por Estados Unidos, alguém botaria a culpa nos Estados Unidos? Não, não botaria, pelo contrário, se compadeceria. Vem toda a questão política, né, Bruno? Vem toda a questão política de querer combater o desenvolvimento do famoso comunismo chinês, né? Aí, vamos pensar que tem a culpa. Vamos pensar que tem a culpa da China. Mas é a culpa da gripe espanhola de quem foi? A culpa da epidemia aquela da guerra do Peloponeso.
Não existe isso, né, Adriano? É uma besteira, né? Mas é claro que geopoliticamente, os Trump tá usando isso justamente para fragilizar a China em termos de geopolítica internacional. Mas é claro, te respondendo assim, obviamente que isso daqui é um achismo nosso, né? É impossível. Mas esse elemento não levaria uma guerra entre essas superpotências, porque isso significa o fim do mundo. Os Estados Unidos e a China entrar numa guerra, acabou o mundo. Então é algo que com certeza eles vão ficar numa diplomacia extremamente tensa, e o que Trump está fazendo é política, né? O que o Trump faz, mandar conta para a China, é política que ele está fazendo, querendo fragilizar o Ocidente, pelo menos, né? E onde ele puder, né? O que é o significado da potência chinesa hoje no mundo. Exato. Aquilo que o Gui falou do comunismo, né? A visão do tipo, a luta entre uma Guerra Fria 2.0, a ideia de que existe uma nova Guerra Fria em vigência entre, agora não a União Soviética, mas agora a China, né? Então, vamos defender os nossos pontos de vista, as nossas ideais de sistema econômico, né? Então, e o Adriano trouxe um ponto bem inteligente ali, eu acho que ele leu, né? Para quem que nós mandaríamos a conta da gripe espanhola, pessoal? Tu leu, Adriano? Eu li, eu tava colando lá. Tava colando. Nos Estados Unidos, mano. É para eles é que teriam que pagar essa conta do início do século, e agora? Então, cara, isso daí, ó, é uma besteira. Mas isso tem teoria de monte, cara. Se tu pensar nessa situação, isso vai favorecer quem? A ideia deles, a primeira discussão, e esse dia eu vi não sei se foi fake news, eu vi alguma coisa no Facebook, de uma mulher que faz parte da equipe econômica do governo, dizendo que isso ia fazer bem para o governo porque ia acabar com um monte de velho e ia facilitar em relação à questão da Previdência. A questão da aposentadoria. A nossa aluna, a Duda, ela pegou e trouxe um ponto muito inteligente aqui. Ó. Muitos países poderiam ter evitado essa situação se levassem a sério. E a China avisou. A China avisou, vocês se cuidem, velho, o bicho tá pegando, pelo amor de Deus. E o que o Brasil fez? Não, isso é gripezinha. Isso é saneamento básico. Não, uma coisa, Adriano, aqui, ó, não chegaria o italiano que veio, o brasileiro, aquele que foi para a Itália e veio para o Brasil, que teria sido o início do processo, que a gente, na verdade, não desembarcou, quarentena, tratamento e toda a história, isto é, nós estamos lidando de modo sério com isso agora. Né? Só que não, é gripezinha, então tá bom, daí depois não deu mais para controlar. Então, é isso que eu queria trazer para vocês ali quando eu trouxe aquele final da fala, né, galera? O vírus mata, ele até pode matar. Mas, sobretudo, nós escolhemos isso. A gente poderia muito bem reverter de outro modo, tratar de outro modo, e hoje estar numa outra condição, que não essa casa de milhões de mortos que hoje nós temos no mundo, né? Aí que está a questão que eu queria levantar aqui para nós. Só que para isso, galera, o processo de concentração da riqueza, que ainda continua, pessoal, deveria diminuir. E isso é uma coisa que, para mim, beira, galera, uma violência. Essa semana, eu juro para vocês, chegou a me... Eu fiquei realmente impactado, galera. Para mim, impacta muito, assim. O meu amigo postou num grupo interno que eu tenho, né, de amigos lá da história, que o dono da Amazon, galera, em um dia lucrou 1 trilhão. Pessoal, isso para mim, enquanto as pessoas não sabem se vão ter comida, enquanto desesperados estamos numa fila da caixa para pegar R$600, enquanto, muito pior do que isso, galera, o mundo inteiro está, uma grande parte, isso para mim é uma extrema violência, galera. E isso mata mais que o Covid, inclusive. E isso levou à potencialização desse vírus. Então a gente tem que começar a pensar uma alternativa, galera, em relação a essa epidemia, galera, a essa pandemia que nós estamos vivendo. Aqui é uma coisa interessante, tá? Trazendo daí a questão do olhar do historiador. Todas as epidemias, galera, como por exemplo a peste bubônica europeia, né, que vocês conhecem mais comumente, né, com uma expressão racista que chama-se peste negra, e várias outras epidemias, galera, em vez de ter um governo que tenta sanar as coisas, o governo depois ainda tenta punir, galera, o trabalhador. Há várias leis lá na Europa, a partir de 1350, que obrigavam, galera, os servos, né, a população que trabalhava no mundo europeu, a trabalharem ainda mais, sob pena daí, né, de morte, enfim, as reclusões que aconteciam durante o período medieval. Então, por exemplo, hoje nós temos uma alternativa. Disso nós poderemos sair por uma situação melhor no nosso país, ou disso nós poderemos sair, galera, pasmem, por uma situação ainda pior do que nós nos encontramos enquanto sociedade, pensando politicamente, socialmente. Mas, enfim, está dada as condições estão dadas para nós. É um momento grave, é um momento de profunda crise do momento que nós estamos vivendo, econômica, política, dos valores éticos, e que a gente precisa pensar sobre isso, né?
E uma coisa que eu fico muito indignado, isso aqui que era, em relação, pegando mais a parte mais científica, né? Que como tem oportunismo numa situação dessas. Quer ver uma coisa? Como é que surgiu a ideia da cloroquina, por exemplo? A cloroquina é uma substância que é um medicamento que é usado no tratamento da malária, no tratamento de doenças autoimunes. Então, o que ela faz? Ela vai impedir a replicação viral. Então, os caras fizeram uma superdosagem, né, como teste, e largam isso na rua, né, largam isso na população, tipo assim, é a salvação da lavoura. Sem dar explicação, sem ter uma casuística, né, sem ter um estudo sério contra isso, se conhece todos os efeitos colaterais, né, toxicidade que gera a sobredose dessa substância, não tem noção, fizeram estudos in vitro, não fizeram estudos em vivo, em células de seres humanos vivos, né, fizeram estudos isolados, porque in vitro tudo funciona. Em célula isolada, tudo vai funcionar. Faz isso, bota isso aí, bota isso dentro de um corpo humano, em contato com uma célula humana, é uma outra situação. Então, quer dizer, e aí sai vendendo a ideia, e o pior é o que mais me assusta, Guilherme, o que mais assusta, Renata, é ver colegas, e alguns colegas, amigos do Facebook, os caras defendendo que se faça a utilização da cloroquina, defendendo que se faça a utilização da ivermectina. Sabe? Isso é o pior de tudo. E ainda colocam textos enormes quanto a isso, certo? Vê se a pergunta que eu fiz para um que me bloqueou. Tu vai usar para tua mãe se precisar isso? Me bloqueou, velho. Até já sei, eu até imagino. Me bloqueou! Olha o tamanho da irresponsabilidade da pessoa fazer. Eu acho engraçado, porque assim, ó, nas redes sociais, a pessoa não entende nada de lei, mas ela escreve como um juiz, né? Ela não entende nada de corpo humano, mas ela escreve como um médico. As pessoas vão divulgando informações baseadas em achismos. E aí, quando tu vai usar uma argumentação coerente, aí tu ganha ofensa ou um bloqueio. Não, Renato, uma coisa muito clara, isso foi desde o tempo, na guerra já acontece isso, a ciência se presta à exploração econômica, e sempre vai se prestar, porque tem que ter alguém, durante a época do surto, do HIV, né, naquela virada, quando surgiu a AIDS como uma doença mais preocupante, matou muita gente, eu tive um professor na faculdade que tinha medo que o HIV não fosse o causador da síndrome, e sim mais um oportunista. Quer ver uma coisa clara? O que os caras fazem? Os caras fazem as medicações que são usadas hoje, tá? Cloroquina associada com azitromicina. Por que a cloroquina é usada a azitromicina? A cloroquina porque ela impede a replicação viral. Ela tem mais ou menos, só para ter um resuminho, assim, para o aluno entender como é que ela atua. Ela atua de que forma? Ela atua aumentando o pH, alcalinizando, o que causa o quê? Ruptura da membrana do vírus e impede a replicação, tá? Outra coisa, ela altera o sítio de recepção que a célula humana vai ter esse vírus, então tu dificulta a entrada dele. Só que isso em doses cavalares. O que os caras fazem? E aí os caras fazem uma situação muito clara. Eles, junto com isso, eles dão azitromicina. Por que é a azitromicina? A azitromicina é um antibiótico, né? É um bacteriostático, não é nem um bactericida. O que é um bactericida? O bactericida é o antibiótico que vai matar a bactéria. Que não é antiviral, é bactericida. Por quê? Porque a maior parte das síndromes respiratórias, das infecções respiratórias são causadas por quem? Por bactérias. Então, qual é a ideia da azitromicina? A ideia da azitromicina é impedir sintomas respiratórios. Então, os caras associam isso justamente a dizer, quem impediu tudo foi a cloroquina. Não, está muito mais associado, né, e isso é uma coisa lógica. A resposta é que tu vai dar isso. A resposta é que a gente vai dar isso. E os caras vendem isso, e eu vejo colegas, o que é pior, esse dia eu vi um cientista, né, um médico, né, pseudocientista, falando que defendia a cloroquina. Outra coisa, vai morrer tanto. Mas vai morrer só tanto. Não, cara, vai morrer só tanto enquanto não for alguém da tua família.
Que é uma coisa muito... se morrer uma pessoa e essa pessoa for da tua família, isso é muito significativo, velho. Exatamente. Até usando o gancho do Adriano ali, eu vi uma reportagem esses tempos que ao norte do Brasil, na região onde nós temos os enclaves indígenas, né, onde nós temos os enclaves de terras indígenas, o exército brasileiro, para mando do governo federal, né, gente, levando caixas e caixas de cloroquina para tratar os indígenas, de forma que a OMS não tem nenhum tipo de autorização, nenhum tipo de evidência de que a cloroquina ela traz uma efetividade. Como é que a gente pode analisar isso de forma social, né? Como é que a gente pode analisar isso de uma forma muito direta? Existe um termo chamado necropolítica. Necropolítica é quando o governo determina quem morre e quem vive. E ao momento que eu tenho um governo que coloca em risco vidas indígenas, no geral, com o intuito de, claro, disponibilizando um remédio que supostamente irá curar, né, a questão da Covid-19, mas botando em risco com outros problemas, isso é uma necropolítica. Agora eu pergunto, o que nós temos na região norte? O que nós temos na região da Amazônia, que inclusive o próprio ministro do Meio Ambiente luta tanto para conseguir diminuir as áreas de terras indígenas? Cada vez mais a gente está lutando pelos interesses de grandes empresas para expropriar o solo, para tirar dali riquezas minerais, né? Com tudo isso, com o intuito de quê? De vender, de desenvolver um sistema de indústria, né, da extração. Então vejam, olha o nível, estão aí aquilo que o Adriano falou do oportunismo, não só oportunismo pessoal, mas um oportunismo do próprio governo, né, utilizar isso. E como é que eles utilizam, como é que eles podem utilizar isso, né? Utilizando de uma forma que o governo disponibiliza de graça, gratuitamente, um remédio que não foi comprovado, sendo efetivo, para conseguir, se caso vier a falecer 1, 2, 3, 4 dentro desse grupo, com certeza quem vai se beneficiar com isso vai ser essas grandes corporações no intuito de retirada desse material da extração desse minério, né? Então, até porque, Bruno, se tu pegar a letalidade, a taxa letal da própria Covid, né, do coronavírus, não é uma taxa letal tão alta. sim. Então, provavelmente, de cada 4 que vão morrer, tu vai ter um número muito maior de pessoas que vão ser salvas. Então, isso ajuda a vender a ideia de que a cloroquina resolveu o problema. Então, isso é maniqueísmo puro. Claro. Isso é maquiavélico, velho. Isso é maquiavélico. Assim, ó, só deixa eu dar 2 avisos aqui. Tem o pessoal da noite que tem aula, e a aula está começando, a gente vai precisar dar uma encerrada, infelizmente, mas se o Ritter, o Bruno, o Adriano e a Rô estiverem de acordo, quem sabe em outra ocasião a gente não marca uma segunda edição. Sim, com novas coisas, né? E tá bombando de perguntas super interessantes aqui. Sim, e novas questões, né, que vão acontecendo a partir de agora, né? Exatamente. Uma coisa era falar de Covid em março, outra coisa é falar de Covid hoje, né? Então, a cada mês a gente tem novas conversas, né? Eu acho que uma edição 2 desse encontro para focar bem a questão geopolítica e histórica, né? Isso, trazer mais elementos, assim. Eu acho que mais saneamento básico também, falar a questão disso, acho que só tem que bater nisso, Ritter. Claro, essas epidemias todas são associadas ao quê? A desequilíbrio social e a falta de saneamento básico. Isso é uma coisa que eu acho interessante, não só essas doenças, mas sobre outras doenças. Acho que é um caminho que a gente tem bem interessante isso. Para a gente finalizar, até dá para trazer essa noção, assim, né? Os historiadores, às vezes, né? Num primeiro parágrafo lá sobre a peste bubônica, galera, os historiadores diziam, mesmo na Idade Média, a peste bubônica foi democrática, no sentido de que nobres, padres e servos, as 3 famosas classes medievais, elas morrem, né? Até Papa morreu, galera. Só que, ao mesmo tempo, daí no outro parágrafo depois desse, os historiadores pegam e trazem. Mas essa doença incide de modo muito diferente no que o Adriano está trazendo, galera. Isto é, hoje o Covid é democrático, claro, ele mata todas as classes
Só que sabemos muito diferente é a quantidade de pessoas sem saneamento básico, isto é, as populações carentes, as populações indígenas, enfim, pegando isso daí numa conjuntura global, sabemos que ela é muito mais incidente nas classes baixas do que nas classes altas, remediadas, capazes de ficar em casa, né? Ritter, só uma coisa, eu tenho medo da subnotificação nessas classes baixas, isso que eu tenho muito medo. Claro, é isso que eu queria trazer. Eu queria trazer daí, para terminar então, né, Rê? Cara, qual é a dimensão efetiva disso? Porque no Brasil, velho, é muito mais do que esses 80 mil. Claro, Só o tempo vai permitir, com estudos profundos de infectologistas, enfim, sociólogos, antropólogos, de todo mundo que vai se debruçar sobre isso, para a gente imaginar realmente quantas pessoas estão morrendo e não estão sendo notificadas como Covid. Exatamente. É muito mais do que esses 80 mil. E a minimização disso, né? A minimização disso de uma forma muito maquiavélica, dizendo que, o ano passado as UTIs estavam lotadas, e no outro ano também. Mas, cara, não com esse tom de agressividade, velho. Só eu ressaltar uma coisa aqui, que eu estava conversando com amigos meus amigos na Santa Casa e no Conceição, sobre essa questão das UTIs, né, que dizem, estão lotadas, mas e continua tendo gente com câncer, continua tendo gente com isso, com aquilo. As UTIs nas quais eles se referem nas lotações são os leitos exclusivos para Covid, porque continuam sendo disponibilizados leitos na oncologia, leitos cardíacos, leitos positivos, de HIV em estágio terminal. Quando se fala em lotação de UTI, são os leitos disponibilizados para a Covid-19. E isso é importante, porque a gente vai ver, agora ninguém mais tem câncer, agora ninguém... Gente, essas UTIs estão separadas. Vocês acham que eles vão botar alguém em estágio terminal de câncer do lado de alguém com Covid-19? Não, é separado. Então, quando a gente fala de UTI lotada, a gente está falando dos leitos disponibilizados para isso. Né? Então, semana passada abriu mais 15 leitos, a Santa Casa abriu mais 80 para Covid e já lotaram. Sim. Né? Então, gente, eu vou te interromper um pouquinho, professor, depois o senhor pode continuar, não tem problema nenhum. Eu vou lançar aqui essa possibilidade e vou dar uma rasteira em vocês, professores. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma outra, né? Não igual a essa, porque as questões, provavelmente, como diz o Ritter, daqui a uma semana já serão outras, né? A gente está vivendo por tombamento, a cada dia uma coisa, daí a gente levanta, daí a gente cai de novo, e aí a gente levanta e a gente está vivendo por tombamento. Então, para que a gente ache importante tudo isso, é a informação, é o esclarecimento, é entender o porquê das coisas, né? E muitas vezes o porquê das atitudes, como disse ali o Adriano, tudo gira em torno de alguém querendo buscar alguma vantagem para si no que se refere a medicamentos, né? Então, é muito importante que a gente tenha discernimento dessas coisas. E vocês, professores, né, podem nos passar isso, nos mostrar ou tentar nos mostrar alguma coisa para que a gente possa discernir o que é o menos errado do certo, né? Então, eu gostaria de propor aqui já, depois vocês podem bater lá eu gostaria que a gente, não agora nem a semana que vem, mas que daqui a um tempinho não muito longo, que a gente conseguisse voltar com esse tema, porque certamente teremos novidades, né? Claro que a gente quer que sejam novidades boas, né? Mas que tudo muda muito, né? Então, eu gostaria de propor aqui uma nova rodada de conversa. Foi excelente, eu adorei. E agora passo a palavra para o professor Bruno para fazer a sua colocação. Não, eu ia colocar, tem duas colocações. A primeira que é falar que, usando o gancho da Renata, na questão dos leitos, né, eu tenho amigos meus que trabalham na PUC, na parte do Hospital São Lucas, que o São Lucas, ele não abriu leito para Covid, né, que é um hospital que não fez essa parte. E dentro do hospital, há pessoas
que estão internadas com Covid. Ou seja, o próprio hospital, que já tem uma lógica de testagem, de cuidados, médicos preparados, que tem toda uma noção, o hospital tem casos de Covid, não recebendo casos de Covid. Então é bem interessante ver esse caso, ou seja, não estou julgando a PUC no sentido de não receber, não é isso. O que eu estou tentando salientar do tipo, como é um vírus sorrateiro, né? Como é um vírus que não importa o ambiente que esteja, ele, de alguma forma ele vai chegar lá, né? Então é por isso que o cuidado do lockdown, do isolamento é fundamental. E a segunda coisa que eu queria falar é respondendo a Alessandra. Essa pergunta eu vou jogar para o grupo, que acho que ninguém viu, vou responder eu e, por favor, né? Ela eu ia responder também, mas por favor, primeiro você. Tá. A probabilidade da URGS cobrar questões relacionadas à Covid é alta, não só em biologia, mas em outras matérias, fazendo relações e tal. Sim, Alessandra, sem dúvida. Eu creio que a URGS, nesses novos moldes, nessa nova banca que veio nos últimos tempos, é uma banca muito mais humana, não humana no sentido de geografia e história, mas humana no sentido de entender que o mundo, né, é fora da caixinha, não é só entender certas coisinhas, é uma coisa muito mais geral. Então, eu acho que sim, é muito mais provável que venham questões muito mais relacionadas a contextos cotidianos da nossa vida, né, do que, de fato, entender pontos específicos, não só da biologia, não só da química, não só da história, não da geografia, mas de uma forma geral. E eu também amplio isso para o Enem, né, eu acho que o Enem também vai trazer questões, não este ano, porque eu duvido muito que o governo federal dê um tiro no pé colocando coisas assim, na minha opinião, né, enfim, não sei se os colegas concordam, mas eu acho que nos próximos anos vem, assim, a questões de Enem trabalhando a Covid. Primeira questão do Enem vai ser, por que a EMA foge do Bolsonaro? Não, vai ser assim, a EMA é comunista e fugiu do Bolsonaro. Eu topo a tua ideia, Rô. Topo, tô dentro. Como diz a Renata, eu tô super dentro. Tô super dentro. E eu já percebi que no chat ali os alunos foram super receptivos com a ideia de fazer outras... Ô, Eduardo. Só respondendo ali para o Eduardo. Né, Eduardo, em relação à nossa aula de ontem, ele disse que a Emma vai aprender a voar. Infelizmente, ela é uma ave ratita, é uma paleognata. Então, mesmo que ela queira, ela não vai aprender, né? Eu acho que ela vai bicar mesmo. Vai ter alguma massa cinzenta, porque se fugiu é porque sabe das coisas. Com certeza. A Emma é a sabida. Oi? Mas, gente, foi muito legal esse encontro. Depois, eu não sei, Rô, se isso fica salvo, se teria como, de repente, a gente fazer um apanhado das perguntas que não conseguimos responder para... Mas eu acho que foi tudo respondido, né? Acho que sim. Sim, ficou gravado e também eu mando para vocês o que rolou no chat. Um compilado, assim, ótimo. Maravilha. E aí, e a live... Em breve está gravada, né? Então, você não pôde assistir, porque em algum lugar aqui de Porto Alegre teve ou está tendo um temporal, muita gente ficou sem luz, sem internet, não sei em que lugar. Aqui na minha casa está super tranquilo, mas não sei exatamente. Na minha casa não está nem chovendo. Então, como muita gente mandou na internet... Está chovendo aí? Não, aqui não está chovendo ainda. Eu só queria fazer um comentário à parte, eu não sei se vocês viram, que às vezes quando o Ritter falava, aparecia a foto dele, não a câmera, a foto, ele tá muito... Ritter tá muito galã naquela foto. Tu viu? Eu sei escolher. Essa foto tem 14 anos, Renata. Essa foto tem 14 anos, a foto que ele coloca ali. Isso aí é só eu olhei o filme do Brad Pitt e eu fui botando um pouquinho, botei o meu óculos, assim. Sim, entendi. Então tá. Então tá, galera. Então tá, pessoal. Muito obrigada pela Valeu. Um beijo. Companhia. Tchau. Foi um privilégio. Foi ótimo. Beijo para todos. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada aos alunos queridos que permaneceram, que nos assistiram até o final. E até uma próxima oportunidade, matar a saudade dos rostinhos dos professores. Vocês nos veem todos os dias, né? Mas a gente não vê vocês, só vocês que nos veem.
É verdade. Beijo para vocês, aqueles alunos de outros anos que eu vi que estão aqui. Simone, beijo, saudades de ti também. Então, um beijão para todos e até a próxima e um bom fim de semana. Tá bom? E aguardem que em breve já vão saber da próxima data, né? Eu vou me encarregar de colocar a Renata nas tarefas e aí depois a gente marca uma nova, tá bom? Então tá, gente. Obrigada. Beijo para todos. Valeu, Zé Lu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.